Oi, pessoal, tudo bem? Estamos aqui novamente para mais uma aula. Hoje, dando continuidade à nossa discussão. Primeiro fizemos, né, todo aquela o surgimento da filosofia moderna enquanto uma inversão, né, ou como uma nova forma de pensar não só as relações, né, a forma mesmo de se perceber, o ser, a existência, a partir, do idealismo, né, o idealismo de Fichte, que vai trazer essa noção de a partir de Kant, do penso logo existo, depois a dimensão do penso, essa questão do eu puro, em seguida com a questão do idealismo, né, do absolutismo, da dimensão da ideia em si, trouxemos a perspectiva da dialética hegeliana, onde Hegel vai trazer o princípio da contradição, e hoje, né, vamos trabalhar a dimensão do materialismo. Esses movimentos, né, que esses autores estão tendo, principalmente no que tange o advento do iluminismo e da ciência, e o de pensar para além de um dogma divino e de um dogma relacionado ao teocentrismo, que é onde a gente teve esses 1000 anos, né, de Idade Média, e onde Kant pratica a filosofia medieval, a tentativa, né, de explicar o absoluto das coisas na crença de um Deus. Então, uma das grandes dimensões hoje da dialética, né, do materialismo dialético, é percorrer um pouco da trajetória de vida dos, né, ali jovens, dos idealistas alemães, né, como já tinha falado de perspectiva de Hegel, do gente, né, temos ali Marx e Engels também, né, que fazem parte desses jovens idealistas alemães, onde estão pensando o princípio da contradição e o contraponto dessa ideia. O materialismo dialético, ele vai trazer, né, esse princípio da contradição, né, oriundo da ideia de dialética e uma perspectiva de inverter, né, até Marx fala, né, em Hegel a dialética está de cabeça para baixo, né, e onde Marx coloca, né, Polan, principalmente isso acho que no Capital, no prefácio na segunda edição, onde Marx diz que é necessário pô-la de cabeça para cima a fim de descobrir a substância racional dentro do invólucro mítico. Essa perspectiva onde o materialismo vai dizer existo, né, essa dimensão da existência do pensamento, desse mundo tangível, nos pressupostos, né, da filosofia alemã, Engels e Marx vai trazer o pensar a partir, né, da satisfação das necessidades básicas de existência. Então, uma ideia, retornando um pouco do idealismo dialético de Hegel, Hegel ele tinha essa necessidade de entender a história a partir, né, deste princípio, desse movimento. Então, a história, sempre lembrando, é importante a gente analisar essas teorias, analisar esses autores, tendo em vistas principalmente a relação, né, do que esse movimento chamado modernidade, depois contemporaneidade, está trazendo para a evolução do pensar, né. Então foram 1000 anos, né, de um pensamento absoluto na existência de um Deus supremo. Com a revolução científica, com a revolução, né, com a ideia, né, a verdade oriunda do esforço de um método e a constituição da filosofia enquanto ciência, né, a partir do método investigativo, da sociologia nascendo, esses autores têm uma importante dimensão de trazer, né, elementos que vão nos possibilitar compreender essa dimensão de mudança que tem da realidade. Então a gente sabe, né, que a palavra dialética, ela está nessa perspectiva do diálogo, né, ou uma ação recíproca contida numa contradição de uma ideia contra outra ideia. E esse movimento, né, de afirmação-negação, que vai trazer de uma perspectiva ilustrativa, né, ou afirmar aquela primeira afirmar a negação. Desculpa, gente.
ou afirmar essa negação, negar essa negação, uma síntese dessas ideias, ela está previsto nessa dimensão, né, de compreender a infinitude, né, do pensamento moderno. Então, é sempre bom dizer que na dialética hegeliana, na dialética hegeliana, tudo pode ser, né, nessa dialética, tudo pode ser contraditório em si mesmo. Ou seja, né, a sua afirmação contém em si própria a sua negação. E esse diálogo volta-se na dimensão de tese. Então, tese é o momento de afirmação. A antítese é quando a gente tem aquela negação. E a síntese vai ser um momento de negação da negação ou de afirmação da afirmação. Por exemplo, se você tiver uma ideia, né, penso, então não penso. Se eu colocar que penso, né, aí que é a dimensão do eu puro, né, eu penso, tu vai estar negando a negação do eu não penso. Então, a tese, antítese, síntese e tese vai constituir esse movimento, dessa metáfora constante e infinito, né, da perspectiva desse espírito absoluto da ideia. Então, de acordo com Hegel, essa lei de contradição, onde o pensamento aliena-se, ele sai de si mesmo e torna-se ao contrário, é a dimensão da matéria. Tem-se assim, a segunda fase da história. E um terceiro momento, né, da história, a matéria supera a negação do espírito e torna-se cultura. Então, essa dimensão de pensamento, matéria e cultura é aqui que vai estar a inversão de Marx. Então, porque Marx vai dizer pensamento, né? Então, primeiro, Hegel, a colheita da contradição. O pensamento vai alienar-se em si e vai tornar o seu contrário, a matéria, tá? No segundo momento, essa matéria vai se tornar história. E a matéria vai superar a negação do seu espírito, né, desse pensamento, e vai se tornar a sua cultura. A história, então, é um movimento do espírito na perspectiva hegeliana. Então, a tese ainda é a realidade é pensamento, na perspectiva hegeliana. A antítese dessa ideia fora de si, a realidade vai se tornar matéria. Então, a materialidade, o tangencial, o sensível, o mundo sensorial vai vir depois do mundo da forma de pensar. E a síntese é a realidade, é pensamento e também a matéria, que aí vai ter a história da humanidade. No Marx, isso vai ser basicamente, vai ter uma outra perspectiva. Principalmente quando ele e Hegel vão escrever a ideologia alemã, em 1846, que eles escrevem assim, na página 104, uma tradução de 78, né? Ele diz assim: quando na primavera de 1845, Friedrich Engels veio se estabelecer também em Bruxelas, resolvemos trabalhar em conjunto a fim de esclarecer o antagonismo existente entre a nossa matéria de ver e a compreensão ideológica da filosofia alemã. Tratava-se de fato de um ajuste de contas com a nossa consciência filosófica anterior. Este projeto foi realizado sob a forma de crítica à filosofia pós-hegeliana. Então, de acordo com Marx, a filosofia hegeliana estava longe de examinar, né, os seus pressupostos. Ele queria falar que existia essa dimensão contrária. Marx, os pressupostos dos seus pensamentos, né, os seus pressupostos reais, que não se pode ficar somente na perspectiva do abstrato. E esses pressupostos que ele diz assim, primeiro pressuposto, vamos chegar de novo ao movimento, né, para a gente tentar entender esse virar que o Marx faz. A tese, primeiro, na perspectiva hegeliana, dos jovens hegelianos, né, da dimensão, né, vindo de Kant, Feuerbach, né, a tese é a ideia em si e a realidade é o pensamento. Então, eu penso, logo é real. A negação desse pensamento é onde a realidade torna-se matéria. Então, o penso tornou-se matéria. E a síntese dessa dimensão, né, a síntese dessa dimensão desses dois, vai ser a realidade, é o pensamento e também matéria. Tá? O Marx, nos pressupostos, eles vão dizer que, primeiro pressuposto básico da vida,
O primeiro pressuposto básico da história é que os homens devem estar em condições de viver para fazer história. Então, por exemplo, fome. A gente tem que entender, como eu falei para vocês, não tem como estudar sociologia sem pensar nos contextos. Aqui a gente tem contexto de extrema também precariedade no continente europeu. Eles estão falando lá em 1800, né, de Revolução Industrial, dá um boom das desigualdades sociais, êxodo rural, né, a criação das máquinas, desemprego, a criação do exército de reserva, né, para poder manipular as horas e extrair mais valia, né? Então, essa é a dimensão da realidade. Então, o primeiro pressuposto básico da história para Marx e Engels é dizer que as pessoas precisam ter condições de produzir a sua vida material. O segundo pressuposto é que, tão longe dessa necessidade satisfeita, a ação de satisfazer essa necessidade é instrumento já adquirido para essa satisfação, vão criar novas necessidades. E esse processo vão criar outras necessidades, né? Para a gente satisfazer as necessidades básicas de existência. Essas satisfeitas, nós vamos criar outras necessidades, e aí a gente consegue perceber essa dimensão da tese, antítese e síntese aqui na perspectiva de Marx. O terceiro pressuposto existente desde o início da evolução histórica é que os homens que renovaram diariamente sua própria vida se opõem a criar outros e se reproduzem. Essa é a relação entre homem e mulher, pais e filhos e a família. Então, a família, a dimensão da reprodução humana também é um pressuposto. E o quarto pressuposto é de que o modo de produção, ou estágio industrial, está sempre ligado ao modo de cooperação. A massa das forças produtivas vai determinar o estado social. Então, finalmente, né, depois de perceber o quinto pressuposto que eles vão trazer, segundo Marx, o homem tem consciência. Para Marx, a consciência nasce da necessidade da existência de intercâmbio com os outros homens. Então, a consciência é, desde o seu início, um produto social. O que vai mudar? O que vai ser essa invertida, né? Quando o Marx vai falar que a dialética de Hegel precisava ter de cabeça para baixo. A tese, para Marx, desculpa, essa relação da matéria com a natureza. A antítese, esse pensamento a partir do trabalho. E a síntese é essa perspectiva, né? A síntese vai ser a história da humanidade a partir dessa perspectiva da história da luta de classe. Aí ele vai criticar o método dialético de Hegel, e ele vai dizer, né, que a necessidade de ter um materialismo histórico, né, esse materialismo enquanto sair a partir dessa dimensão do trabalho. O trabalho como o ente que vai fazer cada sociedade satisfazer as suas necessidades. Então, para Marx, trabalho é um processo de que participam o homem e a natureza, processo em que o ser humano, com sua própria ação, impulsiona, regula, controla seu intercâmbio material com a natureza, atuando assim sobre a natureza externa, modificando-a, ao mesmo tempo modifica sua própria natureza. Então, a dialética do trabalho tem uma dupla importância para a sociologia e para o pensamento de Marx, para a filosofia de Marx. O trabalho não só é uma condição indispensável da vida social, mas também ele vai determinar a formação do ser humano. A gente tem uma discussão lá em sociologia, a gente vai ver, a gente já viu, não lembro se eu já vi com vocês, né, essa dimensão do trabalho enquanto uma perspectiva ontológica, né? E sem o trabalho não haveria ser humano, né, nem relações sociais, nem sociedade, nem mesmo a história. Então, na perspectiva do método dialético marxista, a teoria vê que essa relação entre indivíduo e sociedade ela é mediada pelo trabalho. Então, a gente tem a relação da natureza, o homem da matéria, né? A natureza, o trabalho vai modificar essa natureza, e a síntese de tudo isso, que é a história da humanidade, vão ser as formas que cada sociedade, em cada período histórico, vai realizar para satisfazer as suas necessidades. Então, o materialismo histórico, ele não é fruto desse espírito absoluto desse eu puro, né? Ele é fruto, sim, dessa interação dos homens com a natureza, entre os homens, a partir do trabalho, para poder realizar a sua subsistência.
Então, para Marx, o resultado geral, né, então isso ele está dizendo isso aqui assim lá na ou na contribuição crítica à economia política de 1859, ele diz assim: o resultado geral que cheguei e que uma vez obtido serviu de guia para meus estudos pode reformular-se, resumindo assim, na produção social da própria existência, a economia. Os homens entram em relações determinadas, necessárias, independente da sua vontade, que aí vão ser as relações de produção, que vão corresponder a um grau determinado de desenvolvimento, que aí esse grau determinado de desenvolvimento vão ser as forças produtivas, essa relação, como cada sociedade vai produzir essa subsistência. E o conjunto dessas formas, né, dessas relações de produção com essas forças produtivas, vai dar o que o Marx vai chamar de estrutura econômica da sociedade, que é uma base real no qual se eleva a superestrutura política. Né? Então, por isso que a gente tem uma superestrutura econômica, ideológica e política, e uma infraestrutura que são as relações de produção e as forças produtivas. E esse jogo, né, onde a gente tem a superestrutura em cima, a superestrutura política, a superestrutura ideológica, e embaixo uma infraestrutura econômica, que é essa força produtiva, essas relações de produção, vai dar a história de cada sociedade. Então, essa tese central, a infraestrutura econômica, ela condiciona a superestrutura política e cultural da sociedade e, ao mesmo tempo, ela tenta explicar a vida dessa sociedade. Né? Então, a gente tem uma infraestrutura que é condicionada por uma superestrutura. Então, de novo, a gente tem uma infraestrutura que é as forças produtivas, as relações de produção, que condiciona e é condicionada por uma superestrutura. Por isso a dimensão da dialética. Então, por isso que ele traz essa perspectiva nova para entender o materialismo histórico e dialético. Gente, eu vou dar para vocês, além do texto, tem um texto da sociologia para mim ajuda bastante a entender, que é do Carlos Eduardo Sell. Ali a gente tem onde traz essa discussão que eu estou trazendo na aula para vocês de hoje, a partir da página 70, onde ele vai fazer toda essa discussão com os jovens hegelianos, fazer toda essa discussão com Marx, né? Onde e Marx e Hegel, onde tem essa inversão dos dois, ok? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso, vamos abrir um fórum para ver como que vocês compreendem na atualidade essa dimensão do espírito absoluto ou de uma sociedade oriunda a partir, né, dessas contradições da relação trabalho-natureza, capital e trabalho. É isso, muito obrigada.